Isabela Baldan, ela é founder da Pluma, founder da Essence, enfim, tem trabalhado com essa área de gestão da felicidade, hoje muito presente nas empresas NR1. E a gente convida também o Fernando. O Fernando, ele é CRO da Netcred, ele é executivo comercial, conselheiro da Talent Ads, co-founder da Essence também, e tem aí ajudado muitas empresas a não só atender aí as normativas que vem sendo uma pressão bastante presente, mas principalmente criando estruturas, né? Segurança psicossocial e também a gestão da felicidade nas empresas. Então, que mecanismo que eu imagino a gente conduzir a nossa conversa aqui, nossa entrevista? A Isabela falando um pouco dos seus oportunidades vivenciadas e o Fernando me ajudando a conduzir a entrevista aqui. Pode ser, Fernando? Claro, com certeza, Ernesto. E também quero agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo, né, com você, com a Talent Ads. Eu vejo como uma forma muito promissora esse negócio, né, e um grande apoio para os RHs, para as empresas, um assunto tão presente e algo que vem realmente em encontro, né, com a necessidade de tantas empresas. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela empresa que você tem construído e conte com a gente no que for preciso. Com certeza. Amigo. Eu queria agradecer também ao Ernesto pela oportunidade, pelo convite, né? É um prazer estar aqui. E eu gostei muito desse termo de gestão da felicidade. Isso realmente é muito importante para dentro das empresas. E olha, Isabela, não é só assim, se eu fosse te dizer nessas últimas 30 entrevistas que a gente tem realizado aqui para o Congresso, a maioria das pessoas já assistiu a essas entrevistas e está muito presente a importância disso hoje para as empresas. Não só para captar pessoas de fora, as pessoas querem estar num ambiente mais feliz, mais bacana, alinhando os propósitos, as pessoas querem também se manter num ambiente mais feliz. Então, a retenção dos colaboradores, e na verdade é isso, né? A gente hoje tem uma opção, uma escolha grande que a gente pode fazer. E se a gente puder escolher aquele ambiente mais saudável, né, e psicologicamente saudável, a gente vai estar escolhendo. Mas vamos ver bem na prática já o que tem acontecido. Muitas empresas estão aí usando, seja plataformas, né, como a Talent Ads, ou fazendo de forma via recursos humanos, internamente, a identificação desses, a gente chama do PGR, né, mas focado em psicossociais, né, os problemas psicossociais, e elas estão aí com esses problemas. Eu queria entender primeiro quais são os problemas que têm surgido, o que tem acontecido, o que elas têm identificado, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre como resolver, né? Mas o que vocês têm percebido nas empresas sobre esses problemas que têm, né, bastante evidência aí? Você sabe, Ernesto, que a Isabela, como fundadora, né, do Essence, teve essa visão e ela tem alguns dados de mercado que são muito importantes, que falam sobre o quanto isso tem impactado as empresas e quais são os problemas que têm surgido para isso, né? Sim, exatamente. E é algo que a gente tem que observar, a gente tem que realmente dar mais atenção, porque eu trago muito no Essence um dado bem importante, que 86% dos afastamentos, absenteísmos, já são representados por conta de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, insônia, enfim. E eu gosto muito de trazer esse dado, porque se a gente olhar alguns anos atrás, muitas das vezes o afastamento era por conta de problemas de coluna, problemas de movimento repetitivo, e hoje já não é mais. Então, mais de 80% desse afastamento ser representado por problemas de saúde mental é um dado muito relevante. E outro dado que eu gosto de trazer, que é 1 a cada 5 pessoas, ou seja, a cada 10 pessoas, pelo menos 2, tem problemas de saúde mental dentro das empresas. Isso também é um dado muito relevante. Então, é muita gente dentro do meio corporativo que tem sofrido por conta de problemas de saúde mental, e isso afeta diretamente o ambiente de trabalho, que é onde a gente fala muito referente à NR1. Um ambiente de trabalho mais pesado, um ambiente de trabalho de mais cobrança, o líder que não está bem, né, com a sua saúde mental, muitas das vezes vai refletir no seu time. E isso vira uma bola de neve, né? E a gente vê, Ernesto, como embasamento, né, a própria FGV, a Isto é Dinheiro,
trazem esses estudos, né, publicados ali, até no ambiente online, para as pessoas, CNN, que mostram, né, todo o embasamento, a quantidade de dados que foram investigados para chegar nessas conclusões. Então, como muito a Isabela trouxe, é um problema muito presente. Se a gente fala 2 a cada 10 pessoas, significa que 20%, no mínimo, da força de trabalho hoje dentro das empresas estão com problemas de saúde mental. Né? Então, já não é mais aquele negócio que a gente pensava assim, não, é muito raro, é um caso isolado, né? Não. Hoje, a gente vê que é um problema gigante. Afeta 20% da força profissional dentro das empresas. E me atrevo a dizer, né, dados de afastamento, eles são mais fáceis, mas o presenteísmo, né, esses 20%, às vezes eles não estão só prejudicando 20% da produtividade, ele prejudica outras pessoas também. O cara meio estressado, meio abalado psicologicamente, ele vai acabar prejudicando uma porcentagem muito maior né, o estar ali, mas não estar, ele acaba sobrecarregando. Me parece uma bola de neve isso daí, né? Se a gente não der um jeito de desmontar essa bola de neve o quanto antes e resolver isso com estratégias, né? Com estratégias que estão ligadas ao RH, ela pode acabar realmente destruindo uma empresa. Será que pode acontecer isso? Com certeza pode acontecer. Como você disse bem, referente à bola de neve, né? Então, é algo que vai acontecendo, e tem outros dados que trazem que a maioria dos colaboradores que têm questões de saúde mental, estresse, muitas das vezes pedem para sair do trabalho, pedem para ser afastados e não trazem como o real motivo, poxa, eu não estou bem. Então, isso sim pode acontecer. E nós temos visto também o quanto isso tem ocasionado, né, para dentro das empresas, olhando também o lado empresarial, o quanto tem representado em prejuízo. Né? Até a Organização Mundial da Saúde, ela traz essa informação, por exemplo, do volume financeiro que já representa para as empresas em termos de prejuízo, os problemas atrelados ali à saúde mental que impactam diretamente na produtividade do negócio. A gente está falando aqui de um dado de 397, literalmente isso, bilhões em perca das empresas por problemas de saúde mental. Em perca de faturamento. Em perca de faturamento. Então, se a gente olha isso numa escala global, né, que a gente está falando de um estudo a nível mundial, mas isso é literalmente economias de um país, praticamente, né? 397 bi. Então, quando a gente analisa essas informações, muitas vezes é um número que para as empresas é subjetivo, às vezes para o empresário é subjetivo. Mas quando se traz o RH de maneira estratégica, analisando de fato o quanto a ausência daquele colaborador, ou como você trouxe, né, Ernesto, a presença dele, mas ausente talvez ali mentalmente e emocionalmente, por conta de algum problema, o quanto isso tem impactado financeiramente aos empresários, à comunidade como um todo, por conta desses problemas voltados à saúde mental. Né? Me arrisco até a fazer uma comparação. A gente, engenheiro, gosta de número, né? Então, 400 bi, né? Comparando aí com o PIB do Brasil, que são 4 trilhões, é 10%. Então, né, às vezes, meio geral, 400 bi é do outro. Não, mas se eu fizer essa conta para a minha empresa, é 10%. E é tão difícil ter... É tão difícil ter 10% de lucro, e esses lucros estão indo no problema psicossocial. Exato. Então, a gente realmente olha isso porque o empresário, o objetivo no final é impactar os colaboradores, mas de maneira também que a atividade que está sendo executada pelas empresas, elas sejam impactadas de forma positiva. Que aquela contribuição que a empresa traz, a sua visão, o seu propósito, também a contribuição para a comunidade social, ela aconteça. Então, nós estamos olhando para a saúde mental do colaborador, mas também para o empresário, também para a empresa que está ali batalhando no seu dia a dia. Para o retorno que isso vai trazer, né? Eu gosto de trazer um outro dado da pesquisa de Harvard, que diz que um trabalhador feliz, ele é 31% a mais produtivo. Então, voltando ali na gestão da felicidade, né, na questão da produtividade,
Harvard provou isso em um estudo. E eu gosto de trazer muito a visão da nossa realidade, né? A gente olhar ao nosso redor, o nosso dia a dia. Realmente, quando eu estou num dia melhor, eu estou num dia bem, isso reflete em diversas atividades que eu vou fazer e muito mais nos relacionamentos. E quando a gente fala de NRI, o ambiente de trabalho, a gente está falando muito de relacionamento. Eu estou ali com aquelas pessoas 8 horas, 9 horas do meu dia. Isso fala muito sobre relacionamento, sobre um ambiente de trabalho psicossocialmente saudável. Isso é muito importante. E a gente vê, né, Ernesto, uma coisa que é muito interessante. Hoje, os problemas voltados ali para crise de ansiedade, como a gente olha burnout e outros correlatos ali, né, como a gente tem vivenciado dentro das empresas, muitas coisas são decorrentes do ambiente de trabalho, sim, e muitas coisas são decorrentes da própria vivência pessoal da pessoa. Mas, no final, o ser humano é um só. Então, eu não consigo separar o ser humano que está trabalhando do ser humano da vida pessoal dele. Faz parte da vida do ser humano a sua convivência no dia a dia normal da sua vida, como no ambiente profissional. Então, cabe às empresas olharem de uma forma estratégica para essa pessoa e entender como ela pode contribuir para o desenvolvimento e gestão das suas emoções, da felicidade, porque muitas vezes a pessoa tem enfrentado impactos, né, psicológicos fora do ambiente de trabalho, mas que tem afetado na produtividade dele. E, de certa forma, a empresa pode muitas vezes pensar, que a gente vê que isso é um problema, ela pensa, não, mas se está acontecendo fora da empresa, não é problema meu. Né? Dentro da empresa tem que ser profissional. Só que a realidade é que o ser humano é um só. Então, a gente não consegue separar as duas coisas. Então, de certa forma, a empresa, ela é importante ela trazer iniciativas que venham auxiliar esse colaborador a entender melhor, a cuidar de si, porque isso vai impactar dentro do trabalho, mesmo que seja um problema que surgiu fora, mas vai ajudar ele dentro da empresa. Agora, uma pergunta, acho que para vocês dois, ou talvez principalmente para a Isabela. Vocês falaram de burnout, já afetou, já chegou no crítico. Então, a gente talvez, né, mapeando os problemas dentro da empresa, os externos, né, que são muito impactantes, você pode fazer um trabalho preventivo. É isso? Eu lembro, coisa de 20 anos atrás já, as empresas preocupadas com os colaboradores a parte de gestão financeira, né? Eu tive um dado recente que eu vi que 78% da população brasileira está com algum problema financeiro de algum tipo, né? E isso acaba refletindo na vida psicológica dele, né? Então, trabalhos como, por exemplo, há 20 anos atrás foram feitos lá na parte de gestão financeira para as pessoas e tal, hoje vem vindo com uma forma de preditividade, proatividade na resolução e antecipação também de problemas para que não chegue nesse ponto de um burnout, né? E que tipo de ações que são assim as que mais estão aí evidentes, que podem estar ajudando, né? Claro, cada empresa é sua empresa. Que estratégias que as empresas têm traçado nessa oportunidade que elas vivem hoje? Hoje, quando nós vemos, né, Ernesto, por exemplo, a presença de um RH estratégico e com um olhar sobre as pessoas é extremamente importante. Então, nós temos falado com várias empresas que elas já têm investido, por exemplo, em consultorias de RHs, também trazendo psicólogos para dentro da empresa, justamente para poder mapear esses problemas psicossociais dentro ali e também usando de tecnologia. Né? Hoje em dia a gente vê soluções no mercado e até mesmo depois a gente trazendo como que nós enxergamos uma oportunidade para ser esse braço, ser esse suporte para as empresas, né? Mas existem tecnologias hoje que auxiliam também as empresas a fazer esse mapeamento e também um diagnóstico, pelo menos a indicação de um possível diagnóstico para atuar de forma preditiva, né? Sim, então as empresas têm utilizado já muito do diagnóstico, né? Saber realmente como está a questão dentro da empresa, a saúde mental da empresa. E eu falo que é pequenas ações que trazem grandes resultados. Então, desde deixar o ambiente mais confortável, como por exemplo um RH
qualificado para que o colaborador se sinta confortável em falar sobre qualquer assunto, se abrir em relação a isso, e também outras ações externas que mostrem que a empresa está preocupada com a saúde mental do seu colaborador, com o que realmente ele faz fora do trabalho. Então, eu falo pequenas ações como incentivar uma atividade física, incentivar um momento de autocuidado, de bem-estar, de relaxamento, incentivar uma terapia, um acompanhamento psicológico. Tudo isso são coisas que a empresa mostra que, olha, não só dentro da empresa, mas fora da empresa eu estou preocupado como você cuida da sua saúde mental. E tem estudos também nessas fontes que nós já trazemos aqui, que mostram em pesquisa de rua mesmo, com colaboradores, com funcionários de empresas, que um colaborador que percebe que a empresa se preocupa com a sua saúde mental, ele se sente mais motivado. Olha só. Ele se sente mais motivado em falar assim, poxa, eu quero ficar nessa empresa. Eu quero trabalhar por essa empresa. Eu quero estar junto com essa empresa porque ela me ajuda, inclusive, no meu pessoal, na minha família. Exato. E a gente tem visto, né, Ernesto, como que cada vez mais nesse mundo que é cheio de, vamos dizer assim, de distrações e da velocidade hoje é muito grande, a intensidade com que a gente vive, ela é muito maior quando comparada a alguns anos, em decorrência mesmo da própria tecnologia, das redes sociais e afins. Então, muitos profissionais, nos dias de hoje, eles se veem em atividades que são extremamente mentais, né? Então, que exigem ali da sua capacidade cognitiva, criativa e afins, e se veem sem, muitas vezes, possibilidade de exercer atividades que venham contribuir para o seu bem-estar. Como, por exemplo, a pessoa poder participar de um ambiente de cerâmica, que proporciona, de certa forma, um relaxamento. Nós vemos pessoas hoje que não têm conseguido condições de ir para uma academia, por questões de tempo, e muitas em decorrência também do valor financeiro, ou de uma massagem relaxante dentro de um espaço de estética. Então, nós temos visto que essas atividades, elas têm ficado, de certa forma, de lado, porque ela está tão envolvida no ambiente de trabalho que é casa, trabalho, trabalho, casa, e vive numa rotina de que ela deixa a saúde mental para um segundo plano. Seja pela velocidade, mas muitas vezes pela condição financeira também. Então foi justamente nesse ponto que nós enxergamos como que nós podemos apoiar as iniciativas das empresas em trazer de forma mais acessível, em um único lugar, trazer uma facilitação para, por exemplo, o RH conseguir indicar, por exemplo, uma nutricionista de uma maneira mais fácil, mais ágil, para que aquela pessoa cuide da sua alimentação. Ou indicar uma academia ou um pádel de maneira mais acessível, né? E foi enxergando essa oportunidade que veio, então, a nascer o Essence Corp. E são essas ações que são as pequenas atitudes, os pequenos hábitos que vão trazer a saúde mental. Porque realizar uma massagem melhora o humor, melhora a qualidade do sono. Fazer atividade física constantemente melhora a sua saúde física, emocional. Fazer uma terapia melhora a sua tomada de decisão, a sua inteligência emocional. Então, é tudo isso que vai trazer um ambiente de trabalho mais confortável. E trazendo essa perspectiva, né, Ernesto, a gente vê que é como as iniciativas que estão fora da empresa vão contribuir para a saúde mental do colaborador dentro. Então, quando a gente fala, um colaborador feliz, ele é 31%, segundo Harvard, mais produtivo, aonde ele vai desenvolver e exercer atividades que promovam cada vez mais esse bem-estar? É no ambiente externo à empresa. Então, a gente vê como essa oportunidade de mercado trazer essa acessibilidade para as empresas através do Essence, que nada mais é que uma plataforma que unifica esses benefícios para os colaboradores, né? Então, aqui a gente está falando de um padre, a gente literalmente falando de uma cerâmica, de um nutricionista, e até mesmo salão de beleza, por exemplo. Então, o profissional, quando ele se arruma, né, o homem vai num barbeiro, a mulher num salão de beleza, e ela sai de lá produzida e com um valor extremamente mais acessível por conta do clube, ela está promovendo bem-estar, ela se sente melhor. É uma pessoa que se sente mais feliz consigo mesma. Consecutivamente, ela transmite isso no ambiente de trabalho.
E se me arrisco a fazer uma conta rápida aqui, a gente está falando bastante RHs aí, mas tem alguns C-levels que podem estar fazendo a conta, tá? Mas isso vai custar para o colaborador, o cara já tem problema financeiro, mas de repente essa alternativa, o quanto custa não fazer isso, né? Então, a gente falou, 20% das pessoas que estão lá presenteísmo, né, só para cumprir tabela indo para a empresa, mais 30% de produtividade sobre todo o resto, dá quase 50% a mais de produtividade, sem considerar outras oportunidades. E será que esse é um dos indicadores, né, comparando com outros países que são muito mais produtivos do que a produtividade do Brasil? A gente liga a televisão, a gente só vê falando sobre a baixa produtividade das empresas. Pode ser que esse seja um dos fatores principais aí que poderiam estar alavancando a produtividade das indústrias, empresas, organizações, sejam elas privadas ou até governamentais do nosso país? Ah, com certeza, Ernesto. A gente vê que esse movimento é um movimento que ele vem de fora para o Brasil, né? A gente já vê que isso tem se tornado um problema em todas as gerações. Então, no ambiente, vamos dizer, fora do país, como a própria OMS, ela identifica esses pontos, a Harvard, ela fez esses estudos, né, que são empresas fora, elas já entendem isso há muito tempo, não são estudos recentes. Não é porque agora que se atualizou a NR1, né, que incluiu os problemas psicossociais, o mapeamento de risco e o cuidado com a saúde mental, que se torna um problema presente. Não, são estudos que já estão há anos que estão vindo de fora e nós estamos recebendo ele agora. O Brasil demorou um pouquinho mais, né, para entender a necessidade e por isso os dados são tão gritantes. 20%, porque poderia ter sido antes, poderia, como você disse, ter sido um preventivo, mas chegou a um número gritante para que as empresas realmente dessem mais atenção a isso. E realmente é aquela bola de neve, começa em todos os setores da empresa, né? E às vezes precisou de uma legislação obrigando para se perceber, mas no final das contas quem vai acabar colhendo os frutos positivos é o todo, né? Exato, porque nós vemos muitas vezes numa reflexão, né, que a gente fez, dado a circunstância, nós vemos muitas vezes um impacto cultural de gerações. Quando nós olhamos as gerações que são, olhando, em alguns casos, né, não é a regra, mas são coisas que nós vimos e conseguimos analisar através de todos os estudos e conversas com as empresas. Geralmente os executivos, né, vêm de uma geração diferente, de uma criação diferente, e que a nova geração e a força de trabalho atual é completamente diferente. Então, o que uma geração valoriza é diferente muitas vezes do que a nova geração valoriza. E antigamente, quando a gente olha, por exemplo, há 5 anos atrás, ou até mesmo antes da pandemia, quando nós falávamos sobre problemas de saúde mental, em alguns casos, quando a gente ouvia dentro das empresas um colaborador que teve um afastamento ou alguma coisa porque teve uma crise de ansiedade, tratava como uma palavra até ruim, pejorativa, falava que era frescura. Não, esse colaborador tá com alguma frescura. Hoje nós vemos que até mesmo cargos de liderança de alto escalão estão passando por problemas emocionais. E aquilo, então, que era tratado no passado, fala, é verdade. A nova geração valoriza muito, tem passado e sofrido bastante com esse problema, e também agora os mais, vamos dizer assim, velhos de casa, têm também observado esse tipo de problema em suas próprias relações interpessoais, né? Então um dos temas que a gente tem trabalhado também no nosso congresso é inteligência salarial. E salário não é tudo, a gente viu bastante sobre isso, já escuta a vida inteira sobre isso. E aí os benefícios, né? Já há muito tempo atrás nasceu lá plano de saúde, uma alimentação dentro de casa. Será que a gente está vivendo uma transformação, um benefício extra que as empresas estão tendo que pensar realmente esse mecanismo de preditividade psicossocial, problemas psicológicos que as pessoas podem estar, e isso vai acabar entrando como um benefício. Quer dizer, a empresa que não tiver isso vai estar fora do radar das pessoas. Exato. Que... A gente teve um caso muito interessante, né, de um dos nossos clientes que justamente trouxe essa ponderação, né? Exatamente. E é igual a gente estava falando da questão da geração. Então, a geração agora que está trabalhando é uma geração que se preocupa
com isso. E para eles é muito mais um benefício ver que a empresa está cuidando da sua saúde mental, do seu bem-estar, do que talvez um plano de saúde, um plano odontológico, algum outro tipo de benefício. É mais válido, é mais importante. Eles são todos, né, de certa forma, confluentes. Mas quando a gente identificou, por exemplo, com essa empresa que se tornou cliente da plataforma, ele disse: eu gostaria de disponibilizar para os meus colaboradores um valor mensal, mas que eu tivesse segurança de que ele está usando com saúde mental e bem-estar. Então ele até falou, eu estava pensando em um aumento, mas justamente para que eles pudessem ter uma condição melhor para utilizar com isso. Mas que garantia eu teria de que esse recurso de fato estaria usando para o seu autocuidado? Então, a gente viu essa oportunidade, literalmente, né? E foi onde a gente falou, realmente, ele consegue ter certeza e garantia de que esse recurso pode ser disponibilizado e vai ser utilizado nesse ecossistema, e que aqueles benefícios que antes eram os tradicionais, né? Como a gente olha o plano de saúde, como o Vale Alimentação, que se tornaram base, sim, o benefício agora voltado para saúde mental e bem-estar, ele vai se tornar um grande diferencial para as empresas. Tão importante quanto a própria alimentação, que é extremamente importante, quanto o plano médico, extremamente importante, o odontológico, mas agora se introduz saúde mental e bem-estar. E a gente se encontrou, inclusive, com esse cliente e os colaboradores deles, e eles estão super animados. Super felizes. Com a plataforma. Indicando vários parceiros. Eles vão poder usar os parceiros, o benefício. Então, isso é bem relevante. Eu gosto sempre de fazer meio que, tipo, um fluxograma mental aqui para a gente enxergar o passo a passo. Quer dizer, então, o RH que está nos assistindo, muitas vezes ele não tem ainda, ou está começando nesse processo, ele pode usar lá Talent Ads para fazer esse mapeamento, identificar, por exemplo, pessoas que estão sobrecarregadas, né? O mapeamento de atividades e tal. Identificou um problema com o NPS lá, com uma avaliação 360, enfim, identificou o problema. Essas pessoas que talvez estejam vivendo uma necessidade, pode estar usando lá dentro também a plataforma Essence para identificar que mecanismos que podem estar ajudando essa pessoa preditivamente a se desenvolver. E, lógico, isso vai ser muito mais evidente para as novas gerações, né? A gente já está aí passando dos 30, 40, está mais preocupado com saúde, então o plano de saúde faz sentido. Para a nova geração, o plano de saúde não faz tanto sentido, mas uma tecnologia nova, um mecanismo novo, pensando na gestão da felicidade do todo, faz muito sentido. Então a gente pode imaginar também que um passo a passo desse vai ajudar a diminuir rotatividade das novas gerações, que está muito em alta, a porcentagem é muito maior, o presenteísmo das novas gerações e o resultado, a qualidade de vida das pessoas, uma saúde mental melhor, otimizada, vamos chamar assim, e de forma geral, eu acredito que é o caminhar que o RH tem que estar pensando. E a gente vai vindo para a reta final da nossa entrevista. Eu queria deixar aí últimas palavras para você, Fernando, para você, Isabela, falarem para os nossos RHs, para os nossos C-Levels e para a turma geral que está assistindo aí, curiosos muitas vezes, o que vocês dão de recado, dicas para eles? Excelente. Eu vejo que, assim, olhando na ótica de fluxograma, né, falando um pouco na cabeça ali de engenheiros também e tudo mais, a minha dica é o mapeamento do processo e jornada desse profissional, ele deve ser assistido de perto por todas as empresas e profissionais da área de recursos humanos. Então, a gente está falando desde uma inteligência na contratação, né? Como, por exemplo, a própria Talent Ads traz essa possibilidade para dentro das empresas. Por quê? De forma precedente, eu preciso identificar os profissionais que estejam confluentes com a nossa cultura, com o nosso dia a dia, que esteja no cargo adequado, com a remuneração adequada, porque isso vai impactar diretamente na assertividade de ter os bons profissionais adequados para aquela empresa. Mas depois que ele entra, eu preciso cuidar dele. Então, eu estou falando de 3 etapas, assim, de forma resumida, né? Precedente à contratação, no ato da contratação,
e depois como eu cuido desse colaborador após a contratação. Fazer uma contratação errada, que não é talvez ali o fit cultural para a empresa e conforme as demandas e necessidades, prejudica a empresa, né? Porque o colaborador, de certa forma, se sente desconectado. Agora, vamos imaginar que eu fui assertivo na contratação e eu não consegui proporcionar os cuidados necessários para que ele ficasse e produzisse melhor, eu estou tendo também um desgaste muito grande, seja ele financeiro e humano. Então, a minha dica que eu deixo é analise de ponta a ponta, se envolva com as tecnologias, de fato, que vão auxiliá-los no dia a dia para poder conseguir ser assertivos nas contratações e manter as pessoas dentro de casa feliz, produtiva e cada vez mais engajadas com o teu negócio. Sim, e eu gosto de trazer uma dica muito em relação ao bem-estar e às pessoas. A gente está falando aqui de RH, literalmente os recursos humanos, então cuidar do ser humano, e eu falo que ninguém faz nada sozinho. E uma empresa, a gente realmente depende de muitas pessoas, e pessoas incríveis que estão ali dividindo a sua vida pessoal com o profissional e com o pessoal de outras pessoas, né? Então, o mais importante, a dica que eu posso dar é assim: invista no maior ativo de vocês. O maior ativo da sua empresa são os seus colaboradores, são os seres humanos que fazem essa empresa acontecer todos os dias, e elas precisam realmente desse cuidado. Depois de toda essa caminhada, né, de observar, de avaliar, de entender, precisa-se de um cuidado, precisa-se de um investimento nessas pessoas, e eu digo que pequenas ações trazem grandes resultados na nossa saúde mental, na nossa vida como um todo e na sua empresa, com certeza. E a gente fala, né, o Essenze nasceu com um propósito: cuidar e potencializar o maior ativo das empresas, que são as pessoas. Então, para aqueles que desejam também nos conhecer um pouco mais, que a gente possa ter oportunidade de troca, né? Ernesto, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por esse encontro e acredito que, sim, um assunto extremamente importante e, de novo, parabéns pela iniciativa, pelo que você tem construído. Isso aqui vai revolucionar o mercado. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui e dividir um pouco sobre esse assunto tão importante, tão relevante. Sim, sim. Seja na administração da empresa, vendas, financeiro ou lá no operacional, as empresas precisam dos braços, das pessoas bem, mas psicologicamente muito bem, melhor do que tudo. O psicossocial hoje, ele precisa ser muito bem trabalhado. Eu sou muito grato. Fernando e Isabela, vocês foram sensacionais. As pessoas que estiverem assistindo esse nosso bate-papo aqui descontraído, eles com certeza vão agregar muito. Eu fiz centenas de anotações aqui, que a gente está transformando todo esse nosso material do Congresso em um passo a passo para RH, um plano de RH, uma estratégia para transformar o RH naquele RH o mais produtivo que a gente precisa. Grande abraço para vocês e vamos para a próxima entrevista. Tchau, tchau. Muito obrigado, abraço.